Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver os primeiros a chegar: Jonas Neves, Caroline Nai, Jarbas Gabriel, Douglas Moraes, sejam bem-vindos. Antônio VD Vale, Sargento Nirley, boa noite. Lohane Torres, seja bem-vinda. Faguinha, boa noite. Arsene Nascimento, boa noite. Emília Barbosa, Maria Clara Lopes, sempre muito bem-vinda. Fabiana Macena, boa noite. Bruno, boa noite. Silvio Santos, boa noite. Sejam bem-vindos. Marlon Henrique, Lília Costa, seja bem-vinda. Jéssica Lipardinha, boa noite, Jéssica. Boa noite, Sargento Nerley. Pedro Jane Pulga, boa noite. Nanda Rocha, seja bem-vinda. Guilherme Lopes, bem-vindo. Boa noite. Arsênio Samala Azevedo, boa noite. José Alencar, seja bem-vindo. Gui Paganoto, boa noite. Deixa-me ver. Lígia Maria, boa noite. Lígia Maria Almeida, Marisa Ribeiro, boa noite. Ana Paula, boa noite. Zilmara, boa noite. Bruno Seide, boa noite. Dilo Marlo, boa noite. Vanessa Leal, seja bem-vinda. Pessoal, muito bem-vindo cada um de vocês. Vamos começar mais uma live agora de Geografia e História do Tocantins. Antes de iniciarmos, é claro, a nossa live, vamos fazer um breve comentário para você que está chegando agora, que ainda não segue no Instagram. Félix Seabra, seja bem-vindo. Siga no Instagram. Tem uma novidade aí para vocês. Toda aula, Mariano Oster, boa noite. Toda aula sempre tem gente aqui pedindo: professor, informação sobre o concurso, professor, vai lançar quando? Novidade, hein? Esse ano teremos sim o concurso. O edital já está pronto. Vai ser lançado logo após a eleição. São mais de 5.000 vagas e quem vai fazer a prova é FGV. Que concurso é esse, professor? Diz para mim, qual concurso que vai ter esse ano até dezembro ocorrendo da prova? Faguinha ansiosa para chegar logo domingo, 20020. Muito, muito bom. Também ansioso. Lidiane Passo, boa noite. Avelar Júnior, boa noite. Natane Valadares, boa noite. Ana Cleide, boa noite. Natália Albuquerque, seja bem-vinda. Israel Maia, meu amigo Israel, boa noite. Meninos, concurso de educação do Estado. Estive conversando com o secretário executivo de educação, acho que agora ele está como secretário interino nesse período, e a informação é a seguinte: vai ter sim um concurso de educação, a FGV foi contratada, o edital vai ser lançado agora em outubro, posterior à eleição, e nós teremos mais de 5.000 vagas. Foi essa informação que me foi passada até o presente momento, com a prova ocorrendo até o mês de dezembro. Ok? Tranquilo? Oi? Minha esposa tá... O que você falou? Tá perguntando aqui se eu vou pedir? É para pedir? É? Ela tá falando assim: vê se pede voto, vê se pede voto. Lília Costa aqui. Não sei se foi sem querer que ela mandou a solicitação. Se mandar de novo, eu aceito. Para com isso. Ok, meninos. Lembrando, é claro, Edi Braga, boa noite. Tilene, benção. Jéssica Cirqueira, boa noite. Anne Vitória, boa noite. Bora, 20020. Meninos, vamos para a nossa aula então. Lembrando, é claro, que domingo é dia de eleição. Tomei o celular da esposa, Zilmara, aqui falando, quer dizer que não é a Zilmara, né? Seja bem-vinda. Paulo Carvalho, boa noite. Tocantins, o Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Branco congela. Já caiu algumas vezes em prova. Em diversas vezes eu falei: professor, você acredita que eu esqueci o nome? Então vou lembrar para vocês novamente. Qual o nome dessa boneca? Qual o nome dessa boneca? Alguém sabe me dizer? Olha que bonitinha, gente. Que boneca é essa?
Professor, aqui eu tenho a boneca Hichoko. O John, seja bem-vindo, John. Boneca Hichoko, proveniente da ilha do Bananal, da tribo indígena Carajá, considerada em 2012 Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Boneca Hichoko. Professor, já caiu na prova? Já. Prova tanto de vestibular como prova de concurso. Boneca Hichoko, feita de argila, considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Caroline Nai, foi a questão que me salvou do concurso de Porto Nacional. Ô, Carol, que bacana, viu? Parabéns. Edilton Batista, eu voto já tem ainda, eu voto e ainda faço campanha, 20020, dia 2 de outubro. Oi, Edilton, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu vou colocar aqui, meninos, professora Cleidmar Belém, seja bem-vindo. Vou colocar aqui o telefone de acesso para quem ainda não recebeu o material de Geografia e História de Tocantins atualizado, tá? Então salva esse número aí, manda um WhatsApp para mim, 984-85-7576. Apostilas grátis de Geografia e História do Tocantins. Alene Paiva, seja bem-vinda. Ok? Boa noite, Alênio. Vamos lá. Meninos, Tocantins, o Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Professor, relevo do Tocantins. O que eu preciso saber sobre o relevo? O que cai na prova sobre o relevo do Estado? Meninos, sobre o relevo do Tocantins, pegando aqui o nosso mapa. Aqui, ó, mapa do Estado do Tocantins, que é uma tábua de carne de presente que ganhei lá do lar do churrasqueiro, no formato do nosso estado. Professor, o relevo do Tocantins é um relevo de grandes altitudes? De forma alguma. Nós temos um relevo de altitudes modestas. Por quê, professor? Porque não é só no Tocantins, não, no Brasil inteiro. O relevo brasileiro é de formação antiga, por ser de formação antiga, origem pré-cambriana, né? Mais de 600 milhões de anos de existência, de 4,6 bilhões de anos atrás até os últimos 600 milhões de anos, é a era pré-cambriana. E como o nosso relevo é de formação desta era geológica, muito antiga, já foi intensamente erodido, já foi intensamente desgastado, proporcionando então a existência de altitudes modestas. Professor, qual é o ponto mais elevado do relevo do Tocantins? Alguém sabe me dizer? Ponto mais elevado do relevo tocantinense. Valéria Coimbro, seja bem-vinda, minha cunhada. Ana Júlia Costa, seja bem-vinda. Mônica Modas, boa noite. Orale de Odontologia, seja bem-vinda. Ediane Abreu, seja bem-vinda. Zilmara, boa noite. Pessoal, peço para o professor que vocês multipliquem. O Zilmara, que eu acho que é o John, né? Obrigado. Vamos lá, meninos. Camila Nunes, eu pergunto a vocês, qual o ponto mais elevado do relevo tocantinense? E o que eu estou perguntando para vocês aqui, professor Antier, seja bem-vindo, o que eu estou perguntando já caiu em prova, tá? Ponto mais elevado do relevo tocantinense. Fica em Arraias? Rogério pergunta. Não, fica em Paranã. O nome do município, Rogério, já foi abordado em prova. Localizado em Paranã, na Serra das Traíras, a 1.000 e... quantos metros? Vamos lá, gente, eu quero a resposta de vocês. 1.340 metros de altitude. Eu tenho o ponto mais elevado do relevo tocantinense, professor Israel, exatamente na Serra das Traíras. 1.340 metros no município de Paranã, na Serra das Traíras, se encontra o ponto mais elevado do relevo tocantinense, 1.340 metros. Professor, isso já caiu em prova? Já caiu falando qual é a metragem, já caiu falando qual é o município, já caiu falando qual é a serra. Serra das Traíras, também chamada de Serra da Palma. Professor, e onde fica essa Serra das Traíras ou Serra da Palma? Meninos, a serra, o Avelar Júnior está dizendo aí 1.340 metros, Serra das Traíras. A Serra das Traíras pega essa região sudeste aqui, ó, próximo à divisa com o estado de Goiás. Professor, ali em Arraias, Arraias, Paranã, Palmeirópolis, essa região aqui ao sul,
É da Serra das Traíras. Professor, Serra das Traíras é chamada de Serra da Palma. Perfeito. Professor, se lá no sul está o ponto de maior altitude, onde é que se localiza o ponto de menor altitude? Cleiton Borges, professor, vamos fortalecer a educação em Palmas, no Tocantins, é 20020 no dia 2 de outubro. Rapaz, 2 de outubro, por coincidência, é o dia do meu aniversário, acredita nisso? Dia do meu aniversário. Libriano, professor, e aí, o que você quer de presente? Ah, acredita, diz aí. O que eu quero de presente não vai te custar R$1, mas é algo que não tem preço. Adivinha o que é? Ó, dia 2 de outubro você passa gel e vota gel na urna. Município maior altitude, na realidade o Rogério está falando assim, professor, o município mais alto. Eu já vi especulações sobre o município de maior altitude, tá? Mas não vi nenhum documento que comprovasse isso. Apenas referente ao ponto mais alto, que é em Paranã. Mas já ouvi comentários de município de maior altitude, mas nenhum documento, nada oficial que comprovasse, associando a região da Serra Geral, ok? Mas como não tinha, não vou citar nome aqui, porque não tinha nada que documentasse isso aí, apenas boatos. Professor, em relação a essa presente ao voto, Alene, exatamente. Zilmara, professor, manda um abraço para todos os vigilantes de Arraias, o John, né? Um abraço aí para todos os vigilantes de Arraias, sejam sempre bem-vindos aqui na nossa aula. Cristiane Lima, boa noite. Josias Tocantins, boa noite. Pronto, já sei qual é o ponto mais alto. Paranã, 1.340 metros. Ponto de menor altitude é no encontro dos rios Tocantins e Araguaia, tá? Se o ponto mais alto está no sul, região próxima ao rio Tocantins, onde passa o rio Tocantins, inicia o rio Tocantins em nosso estado, então, à medida que o rio Tocantins vai subindo, ele vai subindo não, ele vai sentido norte, né? À medida que ele vai para o norte do estado, o que vai acontecer? Esse rio aqui, ele vai correndo para a região de menor altitude. E ele se encontra com o rio Araguaia lá no Bico do Papagaio, no município de Esperantina. Então, professor, eu posso dizer que o encontro dos rios Tocantins e Araguaia em Esperantina caracteriza o ponto de menor altitude, perfeito. E o município de Paranã, 1.340 metros, na Serra das Traíras, o ponto de maior altitude. Exatamente isso. Professor, eu poderia ainda afirmar que no estado do Tocantins nós temos um relevo de planalto, planície e depressão. Planalto, planície e depressão. Mas eu preciso saber qual é o conceito de planalto, de planície e de depressão para a prova. E aí, o que é planalto? Tenta me responder. O que é um relevo de planalto? Jorânia, seja bem-vindo. Jorânia não, Rânia, perdão. Rânia Araújo. Larissa Torres, Matheus Torres, seja bem-vindo. Luziane, boa noite. Sônia Peixoto, boa noite. Relevo de planaltos, meninos. Viu, Luciano Batello? Relevo de planalto é aquele relevo mais alto. Como assim, professor? É só essa denominação, o conceito de relevo de planalto? Não, relevo planalto é um relevo com altitude superior a 300 metros. Altitude superior a 300 metros é planalto. Altitude superior a 300 metros, e tem outra definição para relevo de planalto no Brasil, certo? Que é aquele relevo onde o processo de erosão supera o de sedimentação. Professor, não entendi. Imagine que aqui eu tenho um relevo mais alto, imagine que aqui eu tenho um relevo mais baixo. Essa região mais alta aqui, ó, ela vai sofrer erosão mais intensa e vai doar sedimentos para a região mais baixa. A região mais baixa, ela vai receber sedimentos da parte alta. Então, o que é relevo de planalto? A parte mais alta que doa sedimentos, e o que é relevo de planície? A parte mais baixa que recebe os sedimentos. Planalto, planície. O planalto pode ser acidentado, como pode ser linha reta. Acidentado ou linha reta, desde que seja mais alto e doa mais sedimentos do que recebe. Planície vai ser um relevo com característica mais plana, certo? Em menor altitude, inferior a 100 metros em relação ao nível do mar, onde o processo de sedimentação supera a erosão, onde vai receber mais sedimentos do que doar. Professor, tá, entendi que planalto é a parte mais alta e a planície é a parte mais baixa. E eu tenho no Tocantins tanto relevo de planalto como relevo de planície. Perfeitamente, mas professor, boa noite, Rosângela. Edileide está falando que era apostila, prof. Pois manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo, Edileide. Solicitando a apostila, falando o seu nome, de que cidade você é, e solicita a apostila que estarei encaminhando, tá? Rosinha Monteiro, seja bem-vinda. Entendi o que é planalto, entendi o que é planície. Aí eu pergunto a você, Pricoimbra dos Santos, seja bem-vinda. Eu pergunto a você o seguinte: o rio Tocantins é um rio de planalto e o rio Araguaia é um rio de planície? Com certeza.
Professor, tá, você falou que o relevo de Planalto é aquele relevo que é mais alto. Perfeito. Se o relevo é mais alto, então a declividade do relevo vai ser mais acentuada para um rio de Planalto. Exato. Rios de Planalto que saem de regiões mais baixas, mais altas, perdão, vai correndo para a região mais baixa, esse rio de Planalto vai ter uma declividade do relevo mais acentuado. Então a correnteza do rio vai ser mais forte. Isso quer dizer o quê? Que rios de Planalto são mais favoráveis ao aproveitamento energético, à produção de energia elétrica, instalação de usinas hidrelétricas. Enquanto que rios de planície, relevo mais plano, relevo mais baixo, correnteza mais fraca e potencial para gerar energia elétrica menor. Professor, então tá, relevo de Planalto é relevo mais alto, Rio Tocantins é de Planalto, a declividade é mais acentuada, gera mais energia e por isso que tem hidrelétricas. Na mosca. E rio de planície é o rio Araguaia, é o relevo mais plano e mais baixo, então a correnteza é muito mais fraca e o potencial para gerar energia passa a ser muito menor. Exatamente isso. Ficou claro aí o que é relevo de Planalto e planície? E que o rio Tocantins é um rio de Planalto e o rio Araguaia de planície? Lucilene Cardoso, passa gel e digite gel 20020. Muito obrigado, Lucilene. Ficou claro aí para vocês, meninos? Diz aí para mim, tá tranquilo até aqui? A Avelar Planalto, altitude superior a 300 metros, pode ser acidentado ou linha reta, perfeito, Avelar. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma. Ficou tranquilo, compreenderam? Lete Aires, seja bem-vinda. Sérgio, boa noite. Turistando Tocantins, boa noite. Cleia Jalapão, sim, ok, tranquilo. Perfeito, Bruno. Vamos adiante então. Eu pergunto a vocês agora, quantas hidrelétricas existem no estado do Tocantins? Responde para mim, quantas hidrelétricas existem no estado do Tocantins? Rapaz, eu tava com um mapinha das hidrelétricas, esqueci de salvar aqui para eu postar para vocês, ó. Esqueci mesmo, estou olhando aqui as imagens, mas eu não salvei, eu só encaminhei para alguns alunos o mapinha das usinas hidrelétricas. Não estou com ela aqui. Ok. Tá dizendo 5, a Patrícia. Será que são 5? Vamos ver. No Rio Tocantins que eu perguntei, viu? Ione Carvalho, boa noite. 5, o Bruno está dizendo que é 5, Lustosa, Denise Lustosa está dizendo que é 5. Vamos verificar aqui, ó. A maior hidrelétrica no Rio Tocantins está localizada lá no município de Tucuruí, estado do Pará. Ali eu tenho a usina de Tucuruí, ok? Vou subir no rio agora, tá? Lá no Pará, Rio Tocantins, usina de Tucuruí. Subindo mais um pouquinho, eu tenho a usina de Estreito com o Tucuruí com mais de 8.300 megawatts. A usina de Estreito, ela passa a gerar 1.087 megawatts, divisa do Tocantins com o Maranhão. Depois vem a usina de Lajeado, chamada de Lajeado, mas cujo nome é Luiz Eduardo Magalhães, tá? A usina Luiz Eduardo Magalhães, popularmente chamada de Lajeado, com potencial de 902 megawatts, já são 3 usinas. Tucuruí, no Rio Tocantins, estado do Pará. Estreito, na divisa de Tocantins, Maranhão. Aqui está o Tocantins, tá? Tucuruí fica aqui ainda, ó. O Rio Tocantins, lá no estado do Pará. Aí vem aqui eu tenho a usina de Estreito, divisa de Tocantins com Maranhão. Depois aqui no centro eu tenho a usina de Lajeado, ou Luiz Eduardo Magalhães, já são 3. Depois eu tenho Peixe Angical, no município de Peixe, já são 4. Depois eu tenho São Salvador, no município de São Salvador, aqui no sul do estado, já são 5. E depois eu tenho lá em Goiás a usina de Canabrava e a usina de Serra da Mesa. Então nós temos ao todo 7 usinas hidrelétricas no Rio Tocantins. Já tinha errado, hein? 7 hidrelétricas no Rio Tocantins. Professor, das 7, Elizabeth Paixão, seja bem-vinda. Das 7, professor, qual delas é a de maior geração de energia? Sem comparação, Tucuruí. Professor, Tucuruí gera muita energia? Meninos, Tucuruí sozinha gera 8 vezes mais energia do que a usina de Lajeado. 8 vezes mais que Lajeado. Ok? Kellyzinha, seja bem-vinda, boa noite. Gabriel Vitor, boa noite.
Pronto, já sei que são 7 hidrelétricas, já sei qual é a maior das hidrelétricas, eu posso dizer, professor, que o Tocantins produz muito mais energia do que consome? Com certeza. A usina de Lajeado sozinha gera mais energia do que o Tocantins consome, com 902 megawatts. Professor, se nós somos produtor e exportador de energia, por que a nossa energia é tão cara? E aí, responde para mim. Por que a nossa energia é tão cara? A justificativa dada para isso, tem gente que fala, professor, ICMS é caro, tá, ICMS é caro. Mas o motivo que é levado para tentar responder essa questão é o fato de nós termos uma grande extensão territorial, são mais de 277 mil, aproximadamente 277,7 mil quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos uma grande extensão territorial para uma pequena população. Então você tem que promover a manutenção e distribuição de toda a rede de energia por toda essa extensão territorial para uma população muito pequena. O custo-benefício fica não tão viável, quer dizer, na realidade viável fica que a empresa está ganhando, está tendo lucro. Mas para que ela possa ter lucro, o preço da energia cobrado aqui no Tocantins ele é caro, não é barato. Ok? A justificativa que a empresa dá para o elevado preço que é cobrado aqui. Deia de Guaraí, seja bem-vinda. Professora Rafa de Geografia, professora não, professor Rafa Gel. E aí, professor, tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, viu? Ok. Juliana Dias, boa noite, seja bem-vinda. Exatamente, o estado do Tocantins é grande extensão para a pequena população. A nossa densidade demográfica, inclusive, é muito abaixo da densidade demográfica do Brasil. 4,5 vezes abaixo, quase 5 vezes na realidade. Quase 5 vezes abaixo da densidade demográfica do país, que já é considerada uma densidade demográfica baixa. Ok? O Rogério está falando, mas em Goiás o Rio Tocantins não tem outro nome? Tem, Rogério. E eu vou... Até bom você perguntar isso. Olha só, mas para explicar isso a você e a todos que estão nos assistindo, o Rio Amazonas tem outro nome? Vou entrar nessa esfera aí para fazer uma associação. O Rio Amazonas, onde ele nasce, não se chama Amazonas, tá? Já foi o Caiali, já foi Maranhão, antes era o Caiali, depois consideraram um outro afluente como sendo a verdadeira nascente do Amazonas, que é o Rio Maranhão. Quando entra no Tocantins, aliás, quando o Rio Amazonas entra no Brasil, ele passa a se chamar Rio Solimões. Quando o Rio Solimões se encontra com o Rio Negro lá em Manaus, aí passa a se chamar Rio Amazonas. Então o grandioso Rio Amazonas, que é o maior rio em extensão e volume de água do planeta, ele de fato só passa a se chamar Amazonas não do ponto da nascente, mas do encontro do Rio Negro com Solimões, que não é a dupla sertaneja, mas ela tirou o seu nome daí, certo? Lá na cidade de Manaus. De Manaus a Belém se chama Amazonas, o restante do trecho não. Da mesma forma ocorre em relação ao Rio Tocantins. O Rio Tocantins ele nasce lá no Distrito Federal. Quando ele nasce lá no DF, e algumas fontes de pesquisa falam no entorno do DF, mas também não faz muita diferença aqui, quando o Rio Tocantins nasce, ele recebe o nome de Rio Maranhão. Recebe o nome de Rio Maranhão e passa a se chamar Rio Tocantins a partir do encontro dos rios das Almas e do Rio Maranhão. Aí passa a se chamar Rio Tocantins. Então a pergunta é, o Rio Tocantins em Goiás tem outro nome? Tem, e o nome é Rio Maranhão. Boa noite, Suiane, Sônia Peixoto, BBBBBB. Fernando, boa noite. Seja bem-vindo. Jaciara, boa noite. Suiane, Aldiânia, boa noite. Nilton Ramos, boa noite. Doutora Jordana Caldeira, seja bem-vinda, Jordana. Doutora Jordana. Ok, meninos, tranquilo até aí? Lorena Leandro, boa noite. Aldiânia, da Pai de Pequizeiro. Ô, Aldiânia, seja bem-vinda à nossa live. Concurso vai ocorrer até dezembro, então vamos estudar, hein? E é claro, está aí o número de telefone para vocês receberem a apostila atualizada de Geografia e História do Tocantins. A Hermínia Trindade, de Porto Nacional, irmã da minha querida tia Joanita, está perguntando, essa energia é consumida pelo Tocantins ou é exportada para outros estados? Hermínia, na realidade, a energia que é produzida aqui, ela é canalizada pelo Linhão Norte-Sul, vai para a Central em outro estado, depois retorna para o Tocantins.
Uma coisa que muita gente desconhece não, às vezes não para pensar, porque tem conhecimento. As usinas hidrelétricas que produzem energia no Rio Tocantins, elas não são estatais. Elas não pertencem ao governo do estado, apenas estão, muitas delas, localizadas em território tocantinense. Então essas mesmas hidrelétricas geram energia, a energia vai para o Linhão para abastecer o território nacional e parte dela retorna para atender a demanda tocantinense. Uma pequena parte retorna. Professor, me explica uma coisa. O que o Tocantins ganha com o impacto ambiental gerado pela construção das usinas hidrelétricas? Meninos, existe o que nós chamamos de royalties. E esses royalties caem em prova. Professor, o que são royalties? Aliás, vou soletrar para vocês, tá? R-O-Y-A-L, royalties. A-L-T-I-E-S, royalties. Professor, R-O-Y-A-L-T-I-E-S. Os royalties são um percentual do lucro que é pago para a região impactada. Qual a região impactada, professor? Da usina de Lajeado, chamada de Lajeado, mas cujo nome é Luiz Eduardo Magalhães. Meninos, olha, o município de Miracema foi impactado, o município de Tocantina foi impactado, o município de Lajeado foi impactado, o município de Palmas, de Porto Nacional, de Brejinho e Nazaré. Então, os municípios impactados, Ipueiras, impactados pela usina hidrelétrica de Lajeado, certo? Do lucro, ou melhor, do que for obtido de lucro da usina hidrelétrica de Lajeado, um percentual vai ser pago para esses municípios, em compensação ao impacto gerado. Professor, então royalties é um percentual do lucro pago às regiões impactadas. Perfeitamente. Isso pago aos municípios, ao governo do estado e ao governo federal. Ok? Professor, então quando ocorreu o rompimento daquelas barragens em Brumadinho, em Mariana, lá em Minas Gerais, a empresa que lá estava, ela também pagava royalties, pagava royalties para os municípios, e o volume financeiro não era pequeno. Professor, então se pagava royalties aos municípios, quando a empresa simplesmente parou de funcionar, o município deixou de receber os royalties, porque os royalties são em cima do lucro que a empresa tem. Se a empresa não está dando lucro, não tem como promover a arrecadação ou o repasse de royalties. Professor, tá, eu entendi o que são royalties, é um percentual do lucro pago pelo impacto gerado. Então, se vier a construir uma represa, os municípios impactados e o governo do estado serão compensados financeiramente. Perfeitamente. Isso serve apenas para as usinas hidrelétricas? De forma alguma. Se eu, professor, começar a promover a extração de minério em um determinado município, existe impacto ambiental, vai gerar, para extração de uma riqueza natural, vai gerar então pagamento de royalties, vai naquele município. Quando eu falo isso, nós temos produção de ouro no Tocantins? Temos. Até hoje tem extração, não é nem produção, extração de ouro em nosso território, certo? Na região sudeste, onde ocorreu o ciclo da mineração de ouro, isso deu de forma mais intensa. Agora, aqui no município de Monte do Carmo, na minha metrópole, de Monte do Carmo, está fazendo pesquisas ainda para extração de ouro naquele município, e a expectativa é de que ali nós tenhamos a maior mina de extração de ouro a céu aberto do Brasil. Ou seja, vai gerar um impacto ambiental gigantesco para o município e região, e também, em contrapartida, vai gerar uma arrecadação financeira na mesma proporção do impacto ali gerado. Ok? Tudo bem? Joana Inês Santana, professora Joana, seja bem-vinda. José Milton, boa noite. Leide Oliveira, boa noite. Gerson, boa noite. Gabriel Victor, existem pequenas pesquisas e hipóteses do IBGE que prevê um aumento da densidade demográfica do estado? Gabriel, a densidade demográfica aumenta à medida que aumenta a população, tá? Então isso aí é natural de acontecer. Professor, eu posso afirmar que, olha, só para você ter uma ideia, a densidade demográfica do nosso estado, nós tínhamos 1.338.000 habitantes em 2010, e nós já temos hoje mais de 1.600.000. Então, se aumenta a população, naturalmente aumenta-se também a densidade demográfica. É claro que está sendo levantado o IBGE, aliás, a pesquisa do IBGE, o censo em todo o país e aqui no Tocantins, e isso vai promover algumas mudanças em relação à população de diversos municípios no estado.
e de todo o estado. Joana, minha querida Joana, lá de Gurupi, seja bem-vinda. Lembrando a vocês, meninos, que aproveitar o momento, né, a última live que nós teremos anterior à eleição, aparentemente, que no dia 2 de outubro, dia da eleição, pois é, no dia 2 de outubro é também o dia do meu aniversário, pois é, e eu estou candidato à reeleição de deputado estadual. Então, aproveita o momento, se você ainda não tem candidato a deputado estadual e puder me confiar o seu voto, agradeço. Professor, por que eu confiaria o voto a você? Gente, quem caçou o Carles fui eu. Quem impediu a venda do Jalapão fui eu. Quem denunciou a extinção da Delegacia de Combate à Corrupção fui eu. Tem um monte de motivo para isso. Mas, pelo privado, você manda um WhatsApp que eu mando para você um monte de informações para te convencer a me dar presente no dia do meu aniversário, que é o dia 2 de outubro. E no dia 2 de outubro vamos de 20,020 para deputado estadual. E, é claro, 20,20 para federal. Depois eu explico para vocês por que eu peço também voto para o meu deputado federal, deputado Osíris Damaso. Depois eu comento com vocês, foi o cara que veio a simplesmente não deixar que me retirassem do processo político. Enquanto me tiraram do meu partido, não queriam me aceitar em outro, ele estendeu a mão e falou: nós precisamos de você na política, vou receber você aqui dentro do meu partido e você vai ser reeleito dentro te dá possibilidade, na realidade, de reeleição dentro do PSC. Por isso, peço também voto 2020 para o deputado Osíris Damaso, para federal. Confia em mim, pode confiar nele, porque eu já pesquisei muito a vida dele, tá? Perfeito nenhum de nós somos, mas a gente analisa ponto positivo e negativo. E é claro, tem muito mais positivo do que negativo. Muito obrigado, Fernando. Vamos continuar aqui. Já falei um pouco sobre o relevo, já falei um pouco sobre o Rio Tocantins e Araguaia, falei um pouco sobre as usinas hidrelétricas do estado, certo? Vamos falar um pouco sobre o tipo de solo que nós temos no Tocantins. Professor, qual é o solo do Tocantins? Meninos, quando eu falo de vegetação, vou primeiro pegar a vegetação para depois entrar no solo, tá? Quais são os 3 principais biomas existentes no estado do Tocantins, Eunice? 20,020 para você. Quais são os 3 principais biomas, Andrei, que eu tenho no estado do Tocantins? 3 principais vegetações. Douglas Borges, saudações 20,020. Paulo César, quem caçou o Carles foi eu. Rapaz, eu vou colocar de forma diferente. O único deputado estadual a entrar com pedido de impeachment contra ele fui eu. Não foi você. Mas está valendo. Parabéns pelo trabalho. Não sei nem qual foi o trabalho de caçada que você fez, mas está valendo. Vanessa, meu voto para o professor Jundial, nosso futuro governador. Vanessa, que linda você. Abraço, obrigado. Vamos lá, meninos. Em relação à vegetação do Tocantins, nós temos cerrado, nós temos floresta amazônica e nós temos floresta estacional, tá? Cerrado, floresta amazônica e floresta estacional. Professor, em relação ao cerrado, 87% do Tocantins é cerrado. Coloque isso aí, ó, mentaliza. 87% do Tocantins é cerrado. Professor, eu vi uma prova que falava que mais de 50% da vegetação tocantinense é cerrado, tá correto? Tá, ué, se 87% é cerrado, isso é mais que 50%, então tá correto. Professor, eu ouvi uma prova que falava que 100% da vegetação tocantinense é cerrado. De forma alguma, 87%. 10% do Tocantins é floresta amazônica. E eu te pergunto, onde é que fica a floresta amazônica no Tocantins? Parreira Music, 20,020. Dilton Batista Jundiel, voz solitária na Assembleia contra a Corrupção do Estado. Meu amigo, obrigado. Gislaine, 20,020. Zilmara, 20,020. Diogo, seja bem-vindo. Camila Barros Nutri, boa noite. Andrei, 1994, 20,020, 2020, o único que tem coragem de enfrentar o governo, independente de qual seja. Com certeza, Andrei. Mas e aí, eu pergunto a vocês, em relação à vegetação, a floresta amazônica, ela ocupa 10% do estado do Tocantins e ela está localizada na fronteira, tem gente falando aqui, o Andrei está falando que é no Bico do Papagaio. A Amazônia, cerca de 10%, na realidade não é no bico, não. Ela também está presente no bico, tá? Mas se eu pergunto a vocês, obrigado, Rosana, Tupperware, eu pergunto a vocês o seguinte, em relação à floresta amazônica.
nós temos 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, certo? 6 estados. Eu sei que a floresta amazônica ela está concentrada na região norte do Brasil. Qual dos estados que fazem fronteira com Tocantins pertence à região norte do Brasil? Já começa aí a pergunta. Se dos 6 estados que fazem fronteira, somente um pertence à região norte, e é o estado do Pará, eu não estou falando que faz fronteira a norte do Tocantins, não. Eu estou falando que pertence à região norte do Brasil. Somente um faz fronteira com Tocantins e pertence à região norte do Brasil, é o estado do Pará. E, é claro, na região norte que predomina a floresta amazônica. Então eu tenho floresta amazônica no Tocantins na divisa com o estado do Pará. É Vale do Rio Araguaia, divisa com o Pará. Agora, quando o Andrei fala Bico do Papagaio, é porque pega também a região do Bico do Papagaio. Ok? A Vanessa está falando aqui Bico do Papagaio, pega também essa região. O Alessandro está dizendo sobre o nosso clima, inverno seco, verão chuvoso. Vou comentar daqui a pouquinho, viu, Alessandro? Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que aqui eu tenho o estado do Tocantins, ok? Essa região aqui, ó, que eu vou apontar para você, daqui para cima é fronteira com o Pará, daqui até o Bico, fronteira com o Pará. Professor, então floresta amazônica no Tocantins pega essa região aqui, ó, onde minha mão está passando, fronteira com o estado do Pará. É aqui que eu tenho floresta amazônica. 10% do Tocantins é floresta amazônica. Professor, tá, você falou que os 3 principais biomas do Tocantins são Cerrado, 87%, floresta amazônica, 10% e floresta estacional. O que é essa floresta estacional, professor? Por que recebe esse nome? Porque em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. Professor, mas por que as folhas das árvores caem em determinada época do ano? Meninos, quando a gente aprende em livro didático, nas séries iniciais, eles falam assim, ó, no verão faz calor, no inverno faz frio, no outono as folhas das árvores caem e na primavera as flores se abrem. Mas não é bem assim aqui não. Sabe por que as folhas caem? Porque a vegetação ela transpira, ela perde água principalmente através da folha. E isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que durante esse longo período de seca que nós temos, a vegetação não consegue captar água o suficiente para sobreviver mantendo as folhas, porque através das folhas ela perde água captada. Então o que ela faz? Promove a queda das folhas na seca e quando vem a chuva as folhas voltam a existir. Entendeu aí? A floresta estacional é aquela vegetação de porte um pouco mais desenvolvido cujas folhas caem durante o período de seca. Aí teve alguém aqui que perguntou, o Alessandro, sobre o nosso clima, inverno seco, verão chuvoso. Eu posso associar sim, Alessandro, que nós temos um inverno seco e um verão chuvoso. Professor, mas isso é equivocado, aqui nas praias de verão não chove. O primeiro equívoco está dizendo que as praias aqui do Tocantins são no verão. Não são. As praias de Rio, no mês de julho, é a estação do ano do inverno. Quando você vai acampar em praia de Rio, não faz um friozinho? Aquele frio que faz de madrugada é porque a estação do ano é inverno e não verão. O nosso clima é tropical semi-úmido. Coloque isso na sua mente. Clima tropical semi-úmido. Pode falar sobre tropical? Pode. Pode falar somente semi-úmido? Está correto também. Pode falar tropical continental, que é o clima tropical no interior do continente? Está correto. Então o clima Tocantins é tropical semiúmido, tropical continental ou apenas semiúmido. Tudo correto. Professor, e com verão chuvoso e inverno seco? Sim, a estação do ano do verão ela vai de dezembro a março. É a época que mais chove. A estação do ano de inverno vai de junho a setembro. É a época mais seca. Então, dezembro a março, chuvoso e junho a setembro, seca. Eu posso dizer, então, que nosso clima tem um verão chuvoso e um inverno seco. O Paulo César, 2002, está falando, de Lagoa da Confusão para cima está a floresta amazônica. Paulo César, eu ainda vou pontuar uma coisinha a mais, tá? Que envolve Lagoa da Confusão e já foi abordada em prova. Existe aí na região de Lagoa, não somente em Lagoa, mas existe a região do Cantão. Professor, o que é o Cantão? O Cantão, meninos, é um parque estadual localizado na parte oeste do Tocantins, aqui, ó. Tá vendo aqui o nosso mapa? Aqui nós temos o nosso mapa. Aqui eu tenho a Ilha do Bananal, correto? O Rio Araguaia vem aqui, ó, se divide em 2 braços, dando origem à Ilha do Bananal, gigantesca. A maior ilha fluvial do planeta. Professor, essa Ilha do Bananal, a norte da Ilha do Bananal,
Norte, Nordeste, eu tenho o Parque Estadual do Cantão. Tenho. E o Parque Estadual do Cantão, Lucas Beniz, seja bem-vindo, meu querido. O Parque Estadual do Cantão, professor, eu poderia dizer que esse parque estadual é encontro de 3 importantes ecossistemas. Isso já caiu em prova. Primeiro, onde está localizado o Parque Estadual do Cantão. Segundo, quais são os ecossistemas que o Parque Estadual do Cantão se encontra. Que é vegetação do cerrado, vegetação da floresta amazônica e vegetação pantaneira. O encontro do cerrado com a Amazônia e vegetação pantaneira dá origem ao Parque Estadual do Cantão. Ok, professor? Bom. Em relação ao Parque Estadual do Cantão, localizado na região do Vale do Araguaia, que envolve também parte da floresta amazônica ali, mas lembrando que os 3 principais biomas do Tocantins são Cerrado 87%, floresta amazônica 10% e floresta estacional com 2,5% do estado. Ok? Vanessa está falando, Maranhão é o portal da Amazônia, professor. Vanessa, essa questão de portal da Amazônia é mais uma coisa que o prefeito da cidade, de repente ele coloca uma plaquinha. Desculpa. Que ele coloca uma plaquinha para tentar valorizar o município, mas não existe essa de portal da Amazônia não, tá? Porto Nacional mesmo, há muito tempo atrás, tinha placa lá na entrada da cidade falando que era o portal da Amazônia, para você ter uma ideia. Então, cada cidade ou estado vai fazendo a sua propaganda, a sua mídia em cima da região. Ok? Valdirene, seja bem-vinda. Cleide Rosa, bem-vinda. Rômulo Leite, seja bem-vindo. Dora Tavares, e aí, Dora, seja bem-vinda. Pati Lima, boa noite. Luana Martins, boa noite. Tiago Fernandes, boa noite. Mota Alves, Ana. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Luana Martins, eu perdi aqui no nome, que mexeu demais aqui. Ana Mota Alves, acho que é esse o nome. Seja bem-vindo. Ok, meninos. Agora eu falei um pouco da vegetação. Lembro a vocês que olha as características que são abordadas sobre o cerrado que cai na prova. Fala assim, o cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, o que isso quer dizer? Vegetação herbácea é vegetação de gramínea, é mato, é aquilo que não é árvore. O que não tem caule, o que não é árvore é vegetação herbácea. Tá, professor, entendi perfeitamente, meu amigo, professor, não é professor, mas Milton Neres, seja bem-vindo, muito bem-vindo à live. Então, professor, quem mais está aqui? Lá Barbosa, seja bem-vinda, doutor Pedro Portela, boa noite, Gustavo Valadares, boa noite, Oneide Ribeiro, boa noite. O cerrado é vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. A vegetação herbácea são gramíneas não necessariamente é grama. Esse mato, quando você passa num lote baldio, que o mato está alto, no período chuvoso ele chega a ficar mais alto do que a gente, 2 metros de altura, esse mato é vegetação herbácea. Vegetação arbustiva são as árvores menores que atingem até 6 metros de altura. E vegetação arbórea são as árvores maiores que atingem 10, 12, 14 metros de altura. Então o cerrado é uma vegetação herbácea de gramíneas, arbustiva de árvores pequenas e arbóreas de árvores maiores. Ok? Entendi o que é cerrado. Mas o que cai no cerrado é falando assim, tem caule torto, casca grossa, folha áspera, pé de pique é isso, caule torto, casca grossa, folha áspera. E raízes profundas. O que muita gente não sabe é a profundidade da raiz. A vegetação do cerrado tem espécies que atingem de 20 a 30 metros de profundidade da raiz. Durante o longo período de seca, a vegetação do cerrado permanece sempre repleta, a copa das árvores repleta de folhas, porque está captando água do subsolo. Enquanto que a floresta estacional ela não tem raízes tão profundas, não consegue captar água em maior intensidade durante o período de seca, e para ela sobreviver, ela faz com que as folhas das árvores caiam, assim reduzindo a transpiração e mantendo a retenção do líquido para si. Professor, então a floresta estacional é chamada assim porque em determinada estação do ano as folhas caem. E caem porque as raízes não são profundas como ocorre no cerrado. Perfeitamente. Esse é o raciocínio. Ficou claro aí? Alguma dúvida? Ok, acho que não, né? Se ninguém está questionando é porque está aprendendo. Assim espero. O Lar do Churrasqueiro entrou e eu estou devendo uma visita ao Lar do Churrasqueiro. Meu Deus do céu. Meu amigo Evandro,
desculpa, estamos aqui. Quer comprar uma tábua de carne no formato do Tocantins? Vá lá no Lar do Churrasqueiro, na 806 Sul, próximo ao posto Samarino. É isso mesmo, né, Evandro? Eu sei que saiu da área do posto, mas foi ali pro lado. E é claro, se quiser comprar todo tipo de faca para presente, tem uma mais bonita que a outra lá, já comprei algumas. Não quero esfaquear ninguém não, só presentear. Nossa, a Nilda tá falando, professor, quantos quilos você perdeu? Tá com o rosto magro, hein? Rapaz, Nilda, eu tô dormindo pouco, tô me alimentando mal, correria de campanha, não é brincadeira. Não é brincadeira. Bárbara Yasmin, boa noite. Não sei quantos quilos eu perdi não, mas realmente eu perdi um pezinho aí. Como disse uma pessoa que trabalha comigo, Júnior, tua barriga até diminuiu. Alguma coisa positiva tinha que ter. Boa noite, Lohane. Boa noite, Lohane de Assis, seja bem-vinda. Meninos, tá tranquilo aí? Lá do Churrasqueiro, só passando para lembrar que dia 2 de outubro é 20020, no dia do meu aniversário, hein? Evandro, lá do Lar do Churrasqueiro, no dia do meu aniversário eu quero presente nas urnas, 20020. Elite Aviamentos, Júnior, hoje encontrei com uma moça que estava fazendo campanha para você de graça, por você ter sido o único que ajudou ela e seu filho quando ela mais precisava. Fiquei muito emocionado com ela, nossa senhora. Que bom, mas eu não lembro quem é a moça, mas fico feliz que ela esteja bem, e o filho também. Fernanda Silva, boa noite. Janaí Rodrigues, boa noite. Mas eu não costumo ao lado da Agropop, o Lar do Churrasqueiro. Vou fazer a propaganda mesmo do Lar do Churrasqueiro, mas não é brincadeira não. Tem muita coisa bacana lá, desde copo térmico, a tudo para o seu churrasco, a tábua de carne em diversos formatos de time de futebol, a facas das mais variadas e são todas muito bonitas. Então, vai lá, vale a pena você ir lá conhecer, viu? Cardoso Tesca, pós eu aceito de presente e as facas já estavam. Oh, olha só! Quer de presente, quer bonito, né? De sua parte, bonito. Então vamos fazer o seguinte, me dá uma faca de presente no dia 2 de outubro, aí a gente conversa para eu devolver a mesma faca para você, mas não grava ela antes não, e lá eles gravam. Ok, meninos, vamos lá. Já falei um pouquinho então sobre a vegetação, já falei um pouquinho, lembrando que o solo, quando eu ia falar da vegetação associando esse assunto, o solo é solo de baixa fertilidade, é um solo ácido e de baixa fertilidade, o solo do cerrado. Professor, o solo é ácido? É. E como é que eu faço para corrigir a acidez do solo? Para corrigir a acidez do solo, você vai fazer o quê? Você vai fazer a calagem. O que é calagem, professor? É a mesma coisa que calcarização. E o que é isso, professor? É você pegar calcário, transformar em pó, a rocha de calcário, que é uma rocha sedimentar, transforma em pó e mistura com a terra. Misturou com a terra, vai corrigir o pH do solo. O pH acima de 7, considerado pH acima de 7 é básico, abaixo de 7 é um solo ácido. E o nosso solo aqui no Cerrado, ele tem um pH de 4, 4,5, 5, 5,5, 6. E para corrigir esse pH, para chegar a ser um solo neutro, que é 7, ele vai ter que sofrer a calagem, certo? Ou calcarização, que é a adição de calcário ao solo. Tudo bem aí? Ok? A Elite não tinha em quem votar. Por ser mãe, também eu escolhi você para votar. Boa sorte. Muito obrigado, viu? Eu não sou mãe não, mas eu sou pai apaixonado pela minha filha. Pena que ela não está aqui hoje para aula, porque dormiu quando a gente estava vindo para casa. Bruna Soares, boa noite. Seja bem-vinda. Feitosa, boa noite. Eu sou um pai e mãe. Não que a mãe dela não esteja aqui, está. Mas como está fazendo outra faculdade e consumo demais o tempo dela, eu acabo tendo um pouco mais de tempo para ficar com minha filha. E aproveito muito. E aí a gente tenta, na medida do possível, a gente sair juntos e ir para o Parque Sazamar no domingo à tarde, ou ir para uma Graciosa, ir para algum lugar assim para levar ela para se divertir um pouquinho. Ah, Bruna, obrigado, viu? A Nilda está falando, pois essa moça está fazendo de graça, ela não é única, eu também sou uma das demais que tem gratidão por esse ser humano. Oh, meu Deus do céu, obrigado, obrigado. Fico até sem graça com essas coisas. Ok, Maria Elizabeth,
Maria Elisete. Converteu-se, professor 20020. Muito obrigado. Meninos, ficou mais ou menos claro em relação ao solo, que é um solo ácido, que é um solo de baixa fertilidade? Ficou mais ou menos claro que o solo do cerrado tem as características e a vegetação é herbácea, arbórea e arbustiva? Herbácea, gramínea, arbustiva, árvores até 6 metros, e arbórea, árvores de 10, 12, 14 metros. Ok? Maravilha. Professor, tá, falei do clima, falei da vegetação, falei da hidrografia, falei um pouco do relevo do Tocantins. Teve uma prova que perguntava assim, ó, qual é o mineral mais extraído do subsolo tocantinense, em maior quantidade? Alguém sabe me dizer? Qual mineral extraído em maior quantidade do subsolo tocantinense? Joyce. Yuli Carvalho, seja bem-vinda. Fava de Bolota, seja bem-vinda. Júnior Alves, seja bem-vindo. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Nilda, o Jalapão agradece, o único que não arredou o pé do Carlesse, o único deputado que nos representa. Sou sua fã, professor. Ô, Nilda, muito obrigado pelo carinho. O voto da Fava de Bolota é seu, obrigado, Fava de Bolota. Falando em Fava de Bolota, para vocês entenderem, a árvore símbolo do estado de Tocantins é a Fava de Bolota, que já caiu em prova. A árvore símbolo, Fava de Bolota, flor símbolo, girassol, pedra símbolo, granada, e pássaro símbolo, qual é? Polícia Penal está com o senhor, professor, show de bola, viu? Sejam bem-vindos. Qual é o pássaro símbolo do Tocantins? Gabriel Fraga, seja bem-vindo. Pássaro símbolo, Jéssica Sampaio, boa noite. Igor Cristiano, boa noite. Eu quero saber, o Alessandro já respondeu que o calcário, mineral extraído em maior quantidade no Tocantins, sem comparação é calcário. Tá? Sem comparação, é o calcário. Professor, o calcário na realidade é uma rocha sedimentar, mas isso foi abordado em prova e o calcário foi o produto utilizado como resposta. Professor, o calcário é uma rocha que triturada se transforma em pó e ela quebra com facilidade e é utilizado aquele pó branco, aquele pó mais claro, que é transportado em diversas carretas aí pelo estado, do norte a sul. É o produto mineral mais extraído do subsolo, perfeito. Então não é o ouro, não, ouro, esmeralda, nada disso, é o calcário, ok? Agora o pássaro símbolo está falando aqui o Paulo Oliveira que é a rolinha fogo apagou. Meninos, pássaro símbolo Tocantins, o Alessandro está dizendo é arara canindé, meu Deus, é a rolinha ou é a arara? Agora fiquei na dúvida, hein? Qual é o pássaro símbolo, Paulo Oliveira? A arara canindé ou rolinha fogo apagou? E aí? Pássaro símbolo Tocantins. Meninos, pássaro símbolo Tocantins, o primeiro pássaro símbolo Tocantins era arara azul de barriga amarela, ou simplesmente chamado de arara amarela. Lozeiro, historiador, te encontrei esses dias mesmo no Parque Cisamar com a família. Ei, rapaz, curtindo com a nossa pequena. Muito bom. Eu não estou mentindo não, a gente vai mesmo. Meninos, vamos lá. O que nós temos? O pássaro símbolo, o primeiro pássaro símbolo do Tocantins era a arara amarela, também chamada arara azul de barriga amarela ou simplesmente arara canindé. A Maria Elisete está falando arara azul? Não, isso aí é um equívoco grande, Maria Elisete. A espécie pássaro símbolo é arara amarela ou azul de barriga amarela. Professor, por que ou arara canindé? Tanto faz o nome que você quiser colocar. Mas por que, professor, eu não posso chamar ela de arara azul? Porque existe uma outra espécie de nome arara azul. E essa outra espécie denominada arara azul, ela não se encontra no cerrado. Tá? Não tem um filme de desenho animado de uma arara chamada Rio. Aquele filme mostra como personagem principal uma arara azul, que é toda azul. A barriga, o peito dela não é amarela, é 100% azul. Professor, então aquela arara azul não é o símbolo do estado. O símbolo do estado é azul de barriga amarela, exato. Chamada arara canindé ou arara amarela. Ok? Tranquilo, fácil demais. Agora, o outro pássaro símbolo que muitos colocaram aqui,
a Ana Santos colocou, e outros aqui, a Dora Tavares falou de rolinha fogo apagou, a Lene Paiva, rolinha fogo apagou. Professor, que rolinha é essa que o Paulo Oliveira também diz, rolinha fogo apagou? Que rolinha é essa? Gente, a rolinha fogo apagou é uma rolinha, não vá para o pecado, mas é uma ave de cor acinzentada, que lembra muito as cinzas do fogo, por isso, e muito encontrada na região do Cerrado Tocantinense, por isso ela é chamada de rolinha fogo apagou. Em 2012, que o ex-governador Siqueira Campos resolveu incluir a rolinha fogo apagou como também pássaro símbolo do Tocantins. Então, pássaro símbolo do nosso estado, nós temos a arara amarela e a rolinha fogo apagou. Ok? Os dois, perfeito, Ana Santos. As duas aves são o pássaro símbolo do estado. Tudo bem aí? Fácil demais? Clarice Aires, boa noite. Raimundo Dias, boa noite, seja bem-vindo. Billy Joe, seja bem-vindo, muito boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Leila, boa noite. Leila Silva. Ok, meninos. Rafael, boa noite. N376, boa noite. Tá tranquilo até aí? Fácil demais? Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, ó. Espera aí. Um amigo meu postou isso aqui, eu falei, cara... rapaz, antes eu nessas andanças aí, nessas viagens, em uma loja, lá em Gurupi, uma pessoa foi e pediu para a gente tirar a frase, o que ficava enrolado no papelzinho para a gente colocar a mão ali, escolher a frase. Eu peguei e tirei a foto, e tirei a foto para colocar aqui para vocês. Um vencedor é um sonhador que nunca desiste. Essa frase é para você, tirei para mim, mas ela é para cada um de vocês. Para você vencer e atingir o seu objetivo, você tem que sonhar, tem que acreditar e não pode desistir do seu sonho. Assim você vai chegar onde você quiser. Entenderam aí? O seu limite está aqui, ó. Quem determina o seu limite é você. Quem determina onde você vai chegar é você. Então não desanime, não desista dos seus sonhos. Continue se dedicando, continue estudando, porque vai dar certo. Já deu. Você está aqui assistindo a aula 11 horas da noite é porque já deu certo. Você já sabe o que você quer. Professora Keila, concurso de educação vai sair, prova até dezembro, mais de 5.000 vagas, tá? O historiador está falando, no interior é conhecido como as galinhas de Nossa Senhora. Minha mãe não deixava matar de estilingue por isso. Rapaz, eu acho que alguém criou essa denominação exatamente pensando em preservar, sabia? E aí muita gente foi evitando de promover a morte da rolinha fogo apagou, que é a galinha de Nossa Senhora. Muito bacana. Ok, meninos, deixa eu pegar agora outra imagem que eu ia buscar aqui para vocês. Opa, tô chegando aí, ó. Já tô encontrando, pronto. Ai, meu Deus do céu. A imagem não ficou legal. Tá cortada, olha que sacanagem. Poxa, eu vou ter que tirar de novo essa imagem de outra forma para mandar para vocês. Mas ficou aqui, ó. Pronto, fazendo desse jeito ficou um pouquinho melhor. Só ruim de ler, né? Aí tá colocando o seguinte, 95%. Nossa, até eu tô ruim de ler. Não, tá difícil. 95% procura... Não consigo. Foi mal aí. Não deu, foi mal. Vai ficar para a próxima. Mas o que eu quero dizer para vocês, em relação a isso, 90% do sucesso está no fato de você não desistir, tá? 90% do sucesso está no fato de não desistir. Se você sonha, se você acredita, vai dar certo e você vai chegar lá. É simples assim. Relatando para vocês o que aconteceu em casa, não sei se para motivar ou não,
mas é baseado em fatos reais. Lá em casa nós somos 7 filhos, 7, tá? Dos 7 filhos, saindo lá de Monte do Carmo, interior do interior, indo para Porto Nacional em cima de um caminhão aberto, que era estado de chão na época ainda, tudo para dar errado. Literalmente a gente tinha tudo para dar errado. Morando na periferia de Porto Nacional, onde a maioria ali, infelizmente, não queria estudar, a grande maioria. Saíram 7 meninos e meninas que fizeram faculdade, 7 que fizeram faculdade em universidades federais, 6 que moram em Palmas hoje, e os 6 que moram em Palmas são concursados. Tá entendendo? A nossa vida mudou da água para o vinho. E é exatamente isso que vai acontecer com cada um de vocês. Que não desistam dos seus objetivos, não desistam dos seus sonhos, porque vai dar certo. Já deu certo. Espero muito que ocorra. Eu, sobre essas aulas aqui, já escutei muita gente do meio político, né, falando assim para mim: Júnior, mas você fica dando essas aulas aí porque você quer ganhar voto. Eu falo: rapaz, eu comecei essas aulas em 2000, online, na realidade, 2008, que eu comecei para colocar no YouTube. Eu nem sonhava com política. Aulas comunitárias em cursinhos populares desde 2001, e eu nem sonhava com política. Esse é o lado negativo da política. Quando você entra para ela, parece que tudo que você faz é só por causa de política. Ninguém acredita que você quer de fato fazer para tentar ajudar, para mudar a vida das pessoas. Mas a gente vai rompendo esse tipo de carga negativa. E eu digo a você, no seu dia a dia, que quando você encontrar pessoas desse jeito, que ficam falando abobrinha no seu ouvido, sabe, te deixando para baixo, tentando te diminuir, não deixa isso acontecer, não. Não deixa isso acontecer. O cidadão que fica falando isso para você é porque tem inveja de ti, pode acreditar. Ele tem inveja de você estudar, ele tem inveja de você querer e acreditar que é possível mudar de vida, porque ele mesmo não acredita na dele. Aí por isso ele tenta te derrubar junto, porque ele já está lá embaixo. Então, esquece esse cidadão, afasta de pessoas assim, com pensamento negativo, e procura andar com pessoas que têm o mesmo objetivo e o mesmo sonho que você. Pessoas que queiram crescer como você deseja. É isso que vai fazer você brilhar. Todos nós nascemos para brilhar, mas para brilhar são poucos que conseguem, porque a grande maioria desiste no caminho. E 90% da sua aprovação está no fato de você não desistir. Entenderam aí o que estou falando? Ok. Meninos, mas eu lembro a vocês que nossa aula já finalizou o tempo dela, mas eu vou finalizar um comentário com vocês. Volto a afirmar que estou na política, mas sou professor, e não é fácil estar nesse meio quando você quer trabalhar sério e quando você quer fazer diferente. Não é fácil. Rompendo, denunciando, lutando pelo que eu acredito, venho tentando fazer a diferença em todos os lugares que passo, mesmo diante de ameaças. Vou relatar uma coisa para vocês que muitos talvez não saibam, mas no período que eu entrei com pedido de impeachment contra o ex-governador, chegou a notícia até a minha pessoa de que tomasse muito cuidado, porque não falou quem que poderia fazê-lo, mas que poderiam ou iriam promover um atentado contra a minha pessoa. Quando vê isso, a gente sempre fica assim, é claro, com o pé atrás, com receio, mas e com receio principalmente porque tem família. Mas nessa situação eu fui averiguar se quem passou aquela informação para terceiros encaminharem para mim, se era verídica, porque era uma pessoa de larga experiência no meio, muito conhecido no estado inteiro, tem informações privilegiadas, assim diria. E nesse contexto, procuramos um coronel que era amigo dessa pessoa e ligou, colocou no Viva Voz, e essa pessoa confirmou que realmente era séria a conversa, que pediu que me avisassem e que se ele tivesse acesso, que também me informasse. Dali fui, solicitei segurança ao Comando-Geral da Polícia Militar. Estive durante um tempo, algumas semanas na realidade, com policiamento, por causa desse tipo de ameaça. Você vê a que ponto nós chegamos. Parece que quando você quer fazer o certo, o errado é você. O fato de você não querer participar de um sistema que é comum no Brasil, certo? É comum, mas não é o certo. Nem sempre o que é comum é correto. E isso eu falo para aqueles também
que já me deparei com muita gente que fala assim: professor, eu sou uma pessoa correta, professor, eu sou certo. Gente, se você é certo, demonstra que é certo, não precisa ficar falando para ninguém não. É por atitudes que você demonstra que é certo. Quando fui ameaçado, tentei não envolver minha família nisso aí, fazer com que não soubessem, mas minha esposa era impossível não saber, porque o policiamento estava aqui o tempo todo. Mas o restante da família ficou ausente de informação, para tentar precaver e não deixar ninguém preocupado demais antes da hora, né? Sem necessidade. Não sei se havia necessidade, mas evitar preocupação. Mas nesse contexto, o que eu vejo disso tudo? Eu me deparo no dia a dia, principalmente nesse ano que é um ano eleitoral, muitas pessoas tentarem dizer que são corretas. E já topei com muita gente assim. Mas a pessoa virou para mim e falou assim: professor, eu sou muito correto em minhas coisas. Aí eu perguntei para ela assim: mas quem você vai votar para deputado estadual? Ah, professor, eu vou votar em uma pessoa aí e tal. E eu falei: mas é porque essa pessoa é correta ou é porque é colega de trabalho seu? Eu falei: professor, eu já até ouvi falar que não é tão correta assim. Então por que você vai votar nela, se você já ouviu falar que a pessoa não é correta? Aí ele falou assim: professor, mas eu sou correto. Sim, se você é correto, vota correto. É simples assim. Falou: não, professor, vou abrir o jogo para você, porque essa pessoa me prometeu um emprego para minha esposa. Gente, vamos fugir de curral eleitoral. É por isso que a política normalmente não anda como deveria. Porque muitos cidadãos que se dizem corretos se vendem no período eleitoral. Se vendem. Aí eu me pergunto, de fato, até onde você é correto quando você se vende por uma coisa dessa. Entendeu? Se vende por promessa de emprego, nem sabe se vai ser concretizado. Se vende por gasolina, se vende por botijão de gás, se vende por passagem. É um atraso tão grande, mas tão grande, dentro da política do Estado que não tem cabimento. A Ana Santos está falando: fui sua aluna em 2003 no Colégio Einstein. Cara, agora à noite, numa reunião, eu topei com a Andressa, que foi minha aluna no mesmo período, lá no Einstein. Não sei se foi sua colega de aula, mas muito bacana. Seja bem-vinda. Mas o que eu estava querendo pontuar para vocês, eu já me deparei aí com muita gente adesivando o veículo em troca de combustível. E ouço falar assim: professor, eu adesivei, mas não vou votar. O político não está preocupado com o seu voto, não. Quando você carrega a imagem dele nas costas, eu me refiro ao seu veículo, muita gente que olha o seu veículo vai falar assim: cara, eu vou votar no candidato que meu amigo está levando, porque meu amigo acredita, eu também acredito. Você está entendendo o que acontece? O que você está fazendo? E esse combustível que estão te dando não vai mudar a tua vida, não. Não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre. Entendeu? Desencana desse tipo de política, porque esse dinheiro aí também é dinheiro fruto de corrupção. Sempre é dinheiro fruto de corrupção. Não existe essa de: professor, eu achava que não existe isso. Vamos romper com essa corrupção. Faz o seguinte: se você adesivou em troca de combustível, vai lá e tira o adesivo do carro. Está na reta final, você já recebeu o combustível. Entendeu? Se o propósito era esse. Tira, para de fazer propaganda para quem não vale. Porque se o cidadão você adesivou porque você acredita, é uma coisa. Se você adesiva em troca de alguma coisa, você está sendo mais um dentro do meio. E depois olha para os políticos e fala assim: só tem político ladrão. E quando você tem a chance de fazer diferente, de ser exemplo para quem está ao seu redor, para os seus amigos, para a sua família, você faz a mesma coisa que esse político, que você diz que é ladrão, anda fazendo quando ele tem oportunidade. Não é fácil você ser correto na vida, porque o caminho mais fácil não necessariamente é o caminho correto a ser seguido. Quando você cola na escola, quando você faz um gato no trânsito, quando você tenta algum jeitinho ali para se dar bem, e esse jeitinho para se dar bem não é o exemplo que você quer dar para os seus filhos. Mamãe, ela já dizia desde quando a gente era criança, ela falava para a gente assim: você pode fazer tudo que você quiser na vida, tudo, desde que você não tenha vergonha de contar para os seus pais. Então, a mesma coisa eu replico para vocês que estão me assistindo agora. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem na vida, desde que vocês não tenham vergonha de expor o que estão fazendo. De você falar para os seus amigos: eu estou colocando adesivo porque estão me dando combustível, eu acho certo que isso aconteça.
de você carregar o nome de quem você não acredita, de você votar em quem você não acredita, porque ele te ofereceu um emprego para você, para sua família, para alguém. Esse cidadão aí não vai te representar. Quem compra seu voto hoje não vai te representar. Você pode acreditar nisso, não vai te representar. Eu me deparo isso todo dia. E teve uma vez que um cidadão foi lá na Assembleia reclamar dos deputados que estavam votando por interesse particular, e eu sei quem é esse cidadão. Eu sei como é que ele fez no período de campanha, porque ele pediu voto para outra pessoa. Aí eu falei assim, me diz uma coisa, quando você que está aqui reclamando porque deputado está votando por interesse particular, o que não era o meu caso, mas você está reclamando isso, mas para quem você pediu voto? E por que você pediu voto? Você pediu voto por interesse particular, porque te prometeu uma coisa particular e você vem aqui reclamar do deputado que vota por interesse particular. Rapaz, eles estão fazendo a mesma coisa que você fez no passado. É a mesma coisa que você fez. Para você cobrar o certo, você tem que fazer o certo. Para você querer político honesto, seja honesto na sua vida. Entenderam aí? Então, meninos, vou relatar para vocês uma última coisinha antes da gente finalizar a nossa live de hoje. Eu havia mais cedo, mas aqui gira muito. Eu vou expor quem são os meus candidatos para vocês. Para quem ainda está indeciso. E para quem está indeciso, peço que nos acompanhe no voto. Olha o que tentaram fazer comigo. Eu sou uma pessoa não grata na Assembleia, como eu era uma pessoa não grata na Câmara Municipal. Me respeitam, mas não me querem lá dentro. É mais ou menos nessa ordem. E não me querem lá dentro por quê? Porque quando querem vender jalapão, eles queriam vender na calada e eu fui lá e travei. Quando querem manutenção de governador acusado de corrupção, eles não queriam que apresentasse pedido de impeachment, não queriam que denunciasse, não queriam que fosse para cima, que levasse à imprensa, levasse ao conhecimento da população, que fizesse a relatoria para cassação, mas fui lá e fiz. Quer dizer, a minha presença ali incomoda muita gente, resumindo é isso. E por isso, o que ocorreu nesse meio tempo? A presidência nacional do meu partido me tirou do cargo de presidente aqui no Tocantins. Eu deixei de ser presidente estadual. Isso meses antes. Sabe o que aconteceu com quem estava presidente do meu partido no período que antecedia a eleição? Ele virou e falou assim, olha, não falou comigo, mas falou através da imprensa. Falou assim, olha, nós não vamos ter ninguém de mandato dentro do partido. E quando afirmou isso, que não teria ninguém de mandato, o recado era um só. Professor Juniel, você tem mandato, você está fora do partido, nós não vamos te dar oportunidade de ser candidato novamente. Pode procurar outro. E eu fui procurar outro partido, então. Quando eu fui procurar outro partido, os partidos não queriam deixar eu entrar. Tá entendendo aí? Eles queriam ganhar no tapetão. Falar assim, não, o Júnior não é interessante para a política porque ele incomoda, porque ele atrapalha, porque ele questiona, porque ele vota contra, porque ele traz à tona o que a gente quer fazer às escondidas. Então vamos tirar o Júnior da política. Como é que a gente vai tirar o Júnior da política? Não vamos deixar ele ser candidato em partido nenhum. Entendeu? Que estavam fazendo, o jogo político estava sendo feito. E quando eles fizeram isso, eu fui de porta em porta, conversando aqui, conversando acolá e tentando obter espaço. E nessa teve um candidato, um político, que virou para mim e falou assim, professor, eu quero você dentro da política. Eu não quero que te tirem do processo político, porque a sua presença para o nosso Estado é importante. Eu falo isso não como político, eu falo isso como eleitor. O trabalho que você vem desempenhando desde a Câmara Municipal, que montou uma CPI do Preve Palmas, que descobriu um rombo de 50 milhões de reais e o ex-prefeito foi indiciado com mais outras 13 pessoas, que o seu trabalho em relação ao pedido de impeachment, que o seu trabalho na luta pelo jalapão, que o seu trabalho em relação à remoção dos delegados e a extinção da dracma, que foi o que fizeram para tentar impedir que houvesse o combate à corrupção no estado do Tocantins. Professor, esse seu trabalho tem que continuar. Esse político que me falou isso e que abriu as portas do seu partido para que eu tivesse oportunidade de ser candidato e oportunidade de pleitear a reeleição, se vou ganhar ou não, a gente vai saber depois que as urnas forem apuradas. Mas ele organizou um partido de forma que favorecesse a minha possibilidade de reeleição. E ele falou ainda assim, professor, você entrando no meu partido, alguns candidatos que nós temos, eles vão sair.
Eles vão sair por pressão de terceiros para esvaziar o partido e fazer com que você não tenha chance de ser eleito. Porque para um partido fazer um deputado estadual é necessário no mínimo 25 mil votos. No mínimo 25 mil votos. E eu tenho consciência de que eu não atinjo 25 mil votos sozinho. Quer dizer, o mais votado da eleição passada não tirou 25 mil votos, tirou 23. E eu não tenho a estrutura, logística, nada da política tradicional que possa chegar a um negócio desse, e nem faço política desse jeito, uma votação dessa. Fui eleito na eleição passada com aproximadamente 11 mil votos, pra você ter uma noção. Aí nessa conjuntura ele falou, pode vir para cá. E eu entrei no PSC em função dessa tratativa. É um político que eu já escutava falar muito bem, que todo mundo do meio trata ele com muito respeito, pelo comprometimento, pela credibilidade que ele tem, certo? E por isso me gerou muita confiança, que é o deputado Osíris Damaso. É por isso que eu peço voto para o deputado Osíris Damaso, que o deputado Osíris Damaso é o meu candidato federal pela sua história na política, pelo comprometimento que tem, pelo fato de ter aberto o seu partido para mim, e apesar de alguns candidatos terem saído porque queriam esvaziar o partido, ele conseguiu organizar para segurar outros candidatos dentro do partido e na possibilidade de nós fazermos, sim, a eleição, não a minha, mas a eleição de pelo menos 2 candidatos dentro do partido que eu estou. Certo? Estou grato e feliz por ter pessoas que pensam pelo coletivo, como é o caso do deputado Osíris Damaso, com o número 2020. Professor, Osíris Damaso era o seu candidato a governador, e foi traído na reta final no dia da convenção. Os partidos que estavam com ele, os políticos que estavam com ele, deram-lhe uma rasteira porque também não queriam ele na política. Não queriam ele na política como não me querem. Porque pessoas que trabalham de forma séria incomodam muita gente. Deram a rasteira nele, ele recuou para deputado federal e hoje precisa do meu, assim como também precisa do seu apoio. Diante disso, estou aqui pedindo a quem ainda não tem compromisso. Havia falado no início, o dia 2 de outubro, por coincidência, é o dia do meu aniversário. Hoje eu até estava mostrando minha identidade, que a pessoa falou assim, Johnny, você está brincando com isso? Eu não estou brincando não, é o dia do meu aniversário mesmo, 2 de outubro, eu sou libriano, certo? E diante disso, peço presente para vocês. Está todo mundo aqui convidado para o meu aniversário. É só você chegar lá na urna, passar o gel e votar professor Júnior Gel com o número 20020. Do meu deputado federal com o número 2020 e o meu é só colocar um 0 no meio. 20020. Não é fácil, estão tentando me derrubar de todo jeito, já vi fake news diversas que inventaram a meu respeito para tentar minar a credibilidade mesmo, porque fizeram pesquisa e verificaram que, por que votam no professor Júnior Gel? A resposta se dava em um conceito, e o conceito era em cima da credibilidade. Com isso, estão tentando fazer fakes e minar a minha imagem, para que eu perca credibilidade e que não receba o voto. Até isso acontece, certo? E eu estou aqui pedindo a vocês que já me conhecem, não é de hoje. Não é uma fake que vão lançar aí em período eleitoral que vai fazer você, pelo amor de Deus, deixar de acreditar em mim sem nem verificar se procede as fakes que estão aí inventando. Então, meninos, Tiago Leoba, seja bem-vindo. Hoje está cheio de aluno do Einstein aqui. Amanda Souza, seja bem-vinda. Lines Cruz, seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Wilke Lima. Boa noite. Então, meninos, diante de tudo isso, peço aqui a vocês, não dou combustível para adesivar carro, mas se você quiser adesivar o seu carro, manda um oi aí no WhatsApp, manda um oi aqui no Instagram, informando onde é que vai estar, que eu mesmo adesivo, certo? Se quiser ajudar compartilhando com os amigos, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde só e somente só, deixa eu pegar aqui, deixa eu fixar o meu número aqui novamente para vocês mandarem um WhatsApp, quem puder contribuir. Um momentinho. 63 98485 7576. Ajuda eleição. Coloquei ajuda eleição porque foi o nome que veio à cabeça agora, tá? Mas não é para
para ajudar com dinheiro não, fica tranquilo. Meninos, quem quiser ajudar nesse processo eleitoral, manda um WhatsApp aí para mim, entendeu? Fala assim, professor, eu quero ajudar. A sua ajuda pode ser de diversas maneiras. Desde você receber o nosso material virtual num grupo, e esse grupo ninguém comenta, é travado, só recebe diariamente o nosso material, para que você possa replicar com seus amigos. Manda no privado, se você não puder colocar em sua rede social, status, Instagram, manda só no privado mesmo para os amigos. É nessa reta final que a gente pode multiplicar os nossos votos, e é essa multiplicação dos nossos votos que vai fazer diferença. Eu vi uma postagem da Roberta Tu no Twitter, que ela falava assim, ó, deixa eu ver se eu salvei isso aqui. Ai, não salvei. Mas nessa postagem dela no Twitter, ela dizia assim que tem uma candidata aqui de Palmas que contratou 20 mil pessoas como cabo eleitoral. 20 mil contratos dentro de Palmas como cabo eleitoral. E eu já escutei de outros também que também fizeram contratação de milhares de pessoas para trabalhar, né, dentro de Palmas. Na realidade é uma compra de voto disfarçada, é o que estão fazendo aí. O cidadão que compra esse voto pode ter certeza que não vai ter compromisso depois. Então eu peço a vocês que estão aqui me assistindo, mandem um WhatsApp, por favor, para esse número, para vocês receberem o material virtual, se possível, e compartilhar com a família. Tem um material bem bacana falando um pouquinho sobre mim, para que você possa verificar, se concordar, compartilhar, certo? E que juntos venhamos a fazer a diferença. Mostrar sim que é possível fazer campanha de forma honesta, mostrar sim que é possível ser eleito de forma correta, sem se envolver nesse sistema do jeito que eles estão fazendo. Ok? Charliene, boa noite. Acho que é a Charliene que está aí. Foi minha aluna no Sesc Educare há quase 20 anos atrás. Muito tempo. Bom tempo mesmo. O João está falando em combinado, você terá votos da minha família, amigos e o meu. Muito obrigado, João. É essa multiplicação dos votos que vocês estão proporcionando que tem feito a diferença na minha campanha desde então. Sabrina Simões, seja bem-vinda lá de Porto Nacional. Muito bem-vinda, Nilda. Esse ano eu fiquei feliz que me aproximei de você pessoalmente. Já votei como deputado, como prefeito, até brigava. E agora, pela segunda vez, meu voto para deputado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então, meninos. Vânia Aires. Rapaz, deixa eu pedir uma coisa, a Vânia falando aí. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Outra coisa, não é voto agora, não. É muito mais importante que isso. Sabe o que acontece comigo ali dentro da Assembleia, em diversos momentos? Porque são muitas as coisas que a gente passa ali o tempo todo, lendo muita coisa, muita informação, muita decisão que você tem que tomar em cima da hora, se pede vista, se não pede vista, é muita coisa mesmo, de coisas que você não tem, às vezes, 100% do conhecimento, porque chega num dia e quer aprovar no mesmo dia, né? Normalmente isso eu peço vista, que eu falo, tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu. Mas o que eu peço para vocês agora é que vocês me incluam nas suas orações, tá? E peço de coração mesmo, inclua nas orações para que dê discernimento, dê sabedoria e proteção. Porque o que vem das orações protege muito mais do que qualquer segurança que a gente possa ter aqui na Terra. Então, inclua a mim e a minha família, peço encarecidamente, porque isso tem me mantido diversas vezes que a gente pensa às vezes em fraquejar no sentido de desistir, é isso que nos alimenta. É o fato de saber que vocês estão aí, que vocês estão orando, que nos fortalece a alma, e a gente continua nessa luta constante, com desejo de fazer o Tocantins um estado cada vez melhor, com desejo de mudar os grupos políticos que estão no estado, de deixar que pessoas boas que realmente querem fazer a diferença e possam fazer a diferença permaneçam nos cargos de decisão. Ok? Eu acho que já falei demais. Javan Chabeira, seja bem-vindo. O Paulo César está falando assim, professor, está apoiando quem para presidente? E eu respondo para você assim, Paulo César, eu estou apoiando o mesmo candidato que você, o mesmo candidato que a Kelly Doroteia, o mesmo candidato que o Romulo, o mesmo candidato que o Pedro, o mesmo candidato do Fábio, o mesmo candidato do Luiz Rodrigues, o mesmo candidato do João MRV. Estou apoiando o mesmo candidato que qualquer um de vocês. Eu não defino, nem minha esposa sabe quem é meu candidato a presidente, meu candidato ou minha candidata, ninguém sabe.
não é interessante eu entrar do jeito que está hoje, polarizado no país, eu levantar bandeira de candidato nenhum. Na hora da eleição, eu vou escolher, porque eu não vou votar em branco, certo? Se vou votar em quem está polarizado, se vou votar em outro candidato, é outra história, certo? Mas o voto vai ser decidido na hora, só não posso identificar para você não ganhar, porque você não vai ganhar voto por causa disso, mas rejeição você vai, certo? Então não é interessante entrar nessa disputa, nessa briga que não é sua, diretamente, eu digo, ok? Ok, meninos, muito obrigado por estarem aqui presentes, eu aqui mais que desabafando com vocês, porque não é fácil. E não é fácil. Desde que eu entrei na Câmara Municipal, eu pensei em desistir, mas não podia desistir porque eu sei que a gente pode fazer muito por muita gente. E estou aqui de novo pedindo apoio, a multiplicação dos nossos votos nessa reta final com seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, seu vizinho, seu amigo, para que possamos juntos fazer a diferença. Tá bom? Muito, muito obrigado. O João está falando aí, obrigado pela criação da lei que altera a cláusula de barreira do concurso da PMTO, da PM e do Bombeiro, tá? Os concursos vigentes aí, todos serão atingidos por essa lei, que é de minha autoria. Quem tem crianças aí, filhos, portador de alguma deficiência, tem direito de matricular seu filho em qualquer escola do estado. A escola não pode rejeitar a matrícula com a alegação de que não tem vaga. Isso aí também é lei de minha autoria. São muitas as leis bacanas que nós já fizemos com o intuito de promover a inclusão, certo? De melhorar o dia a dia das pessoas. Para quem tem plano de saúde, o plano de saúde hoje ele não pode simplesmente negar alguma coisa que você solicitar. Ele negar não, ele tem que negar e justificar o porquê da negativa. Se ele não justificar o porquê da negativa, está cometendo um crime. E quando ele justifica, a gente pode judicializar e derrubar isso aí com facilidade, se necessário for judicializar. A Lília, hoje mais cedo coloquei seu nome nas intenções da Santa Missa Católica. Você é um grande ser humano para a sociedade, então sempre está nas minhas orações. Ô Lília, muito obrigado. Gratidão mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória, Rogério Batista Glória, vai dar tudo certo, Deus está com você, amém. O que for da vontade de Deus, receba, e eu falo isso não é só em política não, para vocês no dia a dia. Tudo que acontece na sua vida, você agradeça. Tudo que acontecer na sua vida, você agradeça, tá? Às vezes você não entende, às vezes você acha que deveria ser outra coisa, mas simplesmente tenha fé, gratidão e acredite, porque vai dar certo. Meninos, então, saudações 20020, aguardo o WhatsApp de vocês para encaminhar para vocês o nosso material de campanha virtual. Beijos, fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade. Lê Freitas, boa noite, seja bem-vinda. Biridio, estou esperando você na Prefeitura de Palmas, professor, só assim vai ser o concurso da guarda. Ei, meu amigo, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, um passo de cada vez. Agora vamos correr tentando a reeleição, que não está fácil. Mas com a ajuda de vocês e, é claro, se Deus permitir, estaremos juntos aí. Abraço, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, obrigado por me escutarem nesse desabafo. E na próxima terça-feira, às 22 horas, estaremos novamente aqui ao vivo pelo Instagram. Segue aí no Instagram quem não está seguindo ainda. Boa noite, Ana, boa noite a todos. Alene, valeu, obrigado. Valeu, Wesley. Show de bola, fiquem com Deus.